Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, agradeço primeiramente ao Padre Luiz Fernando, tanto pela acolhida como também por essa oportunidade que ele me concede de conduzir, melhor dizendo, esta reflexão da liturgia da palavra neste 16º domingo do tempo comum. Também saúdo ao Pedrinho, também seminarista, e, por fim, mas não menos importante, todos vós, povo de Deus. A liturgia da palavra deste 16º domingo do tempo comum foca de maneira mais específica a figura, ou, por que não, o ministério do pastor. Pastor aqui entendido como aquele que tem o munus, o ofício, a função de conduzir um povo. Quando nós ouvimos assim, pelo menos à primeira vista, pastor aparecendo na Sagrada Escritura, até que automaticamente nós nos remetemos a padres, seminaristas, bispos, seminaristas por serem aqueles que caminham para o sacerdócio, padres por serem aqueles que de maneira mais forte, mais evidente, conduzem o povo de Deus de determinada paróquia, o bispo de uma diocese e assim por diante, se formos caminhando na hierarquia da igreja. Contudo, não somente se refere a isso, mas também a todos nós que somos também, à nossa maneira, convidados a sermos pastores. Por que não dizer que um pai de família, uma mãe de família, não é o pastor da sua casa, o pastor da sua família? Por que não dizer que nós, no contato para com o próximo, para com aqueles que fazem parte, seja do nosso grupo de amigos ou do nosso trabalho, não são também como que ovelhas que nós devemos pastorear, cuidando com aquilo que nós fazemos, com o nosso testemunho de vida e com aquilo que falamos. E as leituras deste domingo nos mostram realmente este ministério, esta função, esta, podemos até dizer, missão a qual todos nós somos chamados. Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, ele acusa os reis de sua época de estarem conduzindo mal o povo de Deus. Se pegarmos toda a história da salvação, começando desde Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, chamado por nosso Deus, como diz o Catecismo da Igreja Católica, ali iniciou-se a história da salvação, e pegarmos todo esse trajeto, passando pela paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, chegando até nós hoje, nós percebemos que, no Antigo Testamento de maneira específica, Deus colocou diversos pastores para cuidar do seu povo em diversos tempos. Houve o tempo dos patriarcas, houve o tempo dos reis, houve o tempo dos juízes, houve o tempo dos profetas, e assim Deus foi conduzindo o seu povo. Porém, no meio deste caminho, ou neste percurso, muitos reis, muitos juízes acabaram desandando da missão que nosso Senhor lhes confiou. E ao invés de conduzirem o povo bem, os maltratavam, eram corruptos, cometiam injustiças. E é neste contexto que o profeta Jeremias, nesta leitura de hoje, denuncia aos reis que deixam perder-se e dispersar o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Este povo que nosso Senhor escolheu para si, a fim de conduzi-lo à salvação, a mais próximo dele, e colocando pastores escolhidos por ele para que o pudesse conduzir, estas pessoas que estavam à frente acabavam corrompendo, acabavam não conduzindo muito bem o povo. E Deus se viu por uma segunda vez como que sua missão não tivesse dado certo. Nós sabemos que lá na primeira vez o povo da terra corrompeu-se e nosso Senhor mandou o dilúvio
para que pudesse assim purificar e um novo povo pudesse ser formado. E a partir dali ele fez uma aliança para que pudesse conduzir o seu povo. Mas outra vez, aqueles que estavam à frente se corrompiam. E nosso Senhor se vê como que de mãos atadas, entre muitas aspas, porque Deus é impossível que fique assim. Mas ele, aqui nessa leitura, oferece como que uma correção para o povo. Mas ao mesmo tempo que oferece uma correção, ele promete que enviará um novo pastor que haverá de reunir os povos de todas as nações e que haverá de ser, este sim, a justiça de Javé, a verdadeira paz, aquele que conduzirá, aquele a que São Paulo nos dirá na segunda leitura, nosso Senhor Jesus Cristo, que une todos os povos pelo sangue por sua cruz. E assim, partindo para o Evangelho, antes de adentrarmos mais especificamente na segunda leitura, aqui, Jeremias, que atesta a infidelidade dos pastores que, ao invés de conduzir, estavam deixando que o rebanho se dispersasse, estavam cometendo injustiças, sendo pastores não davam exemplo, mas eram maliciosos. Lá na segunda leitura, no Evangelho, bem lá no finalzinho, o que nós lemos que São Marcos nos coloca, Jesus vê a multidão e tem compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. De um lado, o povo do Antigo Testamento, ao qual era prometido um pastor que pudesse conduzir o seu povo. De outro lado, no Evangelho, nosso Senhor que sente compaixão do povo, porque estavam como ovelhas sem pastor, e meio que toma esse rebanho para si. A promessa e seu pleno cumprimento, primeira leitura e Evangelho. E focando mais nesta questão, mais no Evangelho em si, nós vemos esta função do pastor que nosso Senhor teve para si, pois ele é o sumo e bom pastor, mas também confiou a outros para que pudesse continuar essa missão, que são os apóstolos. No domingo passado, 15º do tempo comum, o evangelho que líamos, também de São Marcos, era um envio dos discípulos de 2 a 2 para a sua missão. E ali nosso Senhor lhes concede poder para que pudessem não só anunciar, autoridade não só para anunciar, mas para expulsar os demônios, curar os leprosos e assim por diante, realizar sinais em seu nome. E o povo, esses discípulos, 2 a 2, voltam a nosso Senhor e começam a contar todas as experiências que eles tinham experimentado, perdão pela redundância, nestes momentos em que eles estavam em missão. É até compreensível para nós a alegria com que os discípulos voltam para conversar com nosso Senhor. Até nós mesmos, quando fazemos alguma coisa diferente e voltamos para a nossa casa, queremos contar à esposa, aos filhos, aos amigos, aquilo que nós fazemos, aquilo de bom que experimentamos. Os discípulos também, motivados por esta alegria de que encontraram, que realmente tinham experimentado e transmitido a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, voltam alegres para comentar com nosso Senhor os frutos de sua missão. E de tanto ouvir, mas só que estavam sim, ansiosos por contar, mas também de outro lado, estavam tomados pelo cansaço. E nosso Senhor os chama a um lugar deserto para que eles pudessem descansar. Só que naquele momento não era a vontade de Deus que eles descansassem. Ao mesmo tempo em que nosso Senhor chama os discípulos a entrarem na barca e atravessar para outra margem do lago, o povo que já conhecia o barco, já conhecia muito bem, corre ao redor da margem e espera nosso Senhor do outro lado. Dependendo da situação, a gente pode ficar até meio indignado, né? Onde é que já se viu? Cheguei de missão esses dias e uma vontade tremenda de dormir, uma vontade tremenda de descansar, de ir lá para minha casa, aproveitar do meu conforto, e desce da barca, está lá a multidão, esperando ansiosamente pelo seu anúncio, pela sua mensagem. E nosso Senhor olha, compadece, compaixão aqui no sentido de sentir, porque nosso Senhor, sendo humano,
também sentia as fraquezas humanas, como diz a carta aos Hebreus. Temos um Salvador que de fato, um verdadeiro Salvador, que não diz isso, mas diz mais ou menos assim, que não é alheio à nossa condição, mas Ele, assumindo a nossa condição e participando dos nossos sofrimentos, pode ser como ninguém o nosso Salvador. Afinal de contas, não era como antigamente um Deus estranho, um outro que ficava lá em cima, nunca descia. Nosso Senhor, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, se encarna, toma a nossa condição e sabe muito bem do que sentimos, do que pensamos, e por isso tem compaixão de nós. Tem compaixão daquelas pessoas que estavam como ovelhas sem pastor e, mesmo cansado, ele e seus discípulos, mesmo ali indo para um lugar escondido para descansar, volta e anuncia aquelas ovelhas desgarradas. Anuncia-lhes o Evangelho também. Ensina-as e, como meditaremos no Evangelho do domingo que vem, alimenta-as com a multiplicação dos pães. Isso mostra para nós o que é ser verdadeiro pastor, atingindo não somente aos seminaristas que pensam ser padre, aos padres, aos bispos, mas também a cada um de nós naquilo que fazemos. Se somos chamados por nosso Senhor a também sermos, ao nosso modo, pastores, nós devemos saber que esta missão exige uma renúncia completa de nós e uma doação inteiramente em nosso Senhor. O rebanho não é nosso, a função não é nossa, nem aquilo que anunciamos é nosso. O rebanho é de Deus, a mensagem que transmitimos é de Deus. A pessoa, a nossa figura, nem mesmo esta deve ser a nossa, deve ser a de Deus. A mensagem que transmitimos não é nossa, humana, pois é falha e muitas vezes debanda pelos caminhos do mundo, e ao invés de anunciarmos aquilo que nosso Senhor quis, estamos nos promovendo. Não fala bonita simplesmente para anunciar, mas fala para se aparecer. Não está numa comunidade para servir, mas está para se aparecer, para se promover através da função. Não deve ser assim o nosso pastoreio. Se transmitimos alguma coisa e se de fato queremos transmitir, devemos transmitir a mensagem de nosso Senhor, aquilo que Ele quer que nós transmitamos. Nós somos mensageiros que transmitimos uma mensagem que não é nossa, nem mesmo os apóstolos transmitiram. Eles que, como vemos, nos deram grandes testemunhos de fé, pela sua vida, pelas suas palavras, mas tudo aquilo que eles fizeram foram movidos por nosso Senhor. É tão simples nós olharmos que, em dado momento, nas cartas paulinas, ele diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Ele não procurou anunciar a si mesmo, mas procurou anunciar a Cristo. E também quem é pastor, quem realmente quer pastorear, da mesma forma que nosso Senhor assim nos chama, deve promover a união e não a divisão. E aí nós entramos naquilo que nos diz a segunda leitura. Vejam, na época dos apóstolos e de nosso Senhor, a cultura judaica era um tanto quanto fechada. Era eles, o povo judeu, o povo escolhido, nação santa, e os demais, os pagãos, aqueles que não mereciam a salvação. E quando aqui, tanto na primeira leitura, o profeta Jeremias fala que vai unir todas as nações, como também na segunda leitura que diz os judeus e os demais, os pagãos, é que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nos concede uma unidade. Formamos todos uma igreja que é única. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo místico, é um. Não são dois, não são três, nem são quatro. São um, é um corpo, do qual todos nós participamos quando passamos pelas águas do batismo. Assim também nós, aliado a tudo isso, que decidimos pastorear, decidimos seguir esta missão, além da renúncia que temos de nós mesmos para nosso Senhor,
pois a nossa missão foi dada por Ele, a mensagem que transmitimos é dele, e tudo aquilo que nós somos não deve ser simplesmente nós quem age, mas o próprio Cristo. Nós também devemos lutar por esta unidade que nosso Senhor trouxe com a sua cruz, lutar por essa paz que tanto nos fala também São Paulo nessa leitura. Agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é nossa paz. Do que era dividido, Ele fez a unidade. Do que estava separado, do que estava nesse reino, poderemos até dizer, diabólico, porque a própria palavra diabo significa divisor, divisão. Do que estava nesse reino, Ele veio unir. Que possamos também ser nós esses promovedores desta unidade. Portanto, em resumo, a liturgia deste 16º domingo do tempo comum vem nos mostrar de maneira mais clara a função a nossa missão enquanto pastores também ao nosso modo. Claro que isso toca de maneira mais profunda aos seminaristas que buscam ser padre, aos padres, aos bispos, mas isso também toca em cada um de nós, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos grupos de amigos. Esta é a missão que nosso Senhor confia para todos nós. E nós também nos reconhecemos e nunca devemos nos esquecer que cada um de nós somos também ovelhas conduzidas por este sumo, eterno e belo pastor, que nos conduz, nunca nos desampara, sempre nos protege, tal como o Salmo responsorial de hoje, Salmo 23, que já é por nós tão conhecido, nos mostra. Possamos pedir hoje então, pela intercessão da Virgem do Rosário de Fátima, a graça de correspondermos bem à nossa missão, esta missão que nos é confiada por nosso Senhor, que nós possamos renunciar a nós mesmos em virtude da mensagem de Cristo, que nós possamos renunciar a nós mesmos para sermos Cristo em tudo aquilo que fazemos, não somente para nos promover, não somente para nos aparecer, não somente aparentemente, mas de coração e de fato. Como diz o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30, é preciso que ele cresça e eu diminua. Que possamos nós nos diminuir e, quem sabe um dia, chegarmos a tal ponto que possamos dizer, tal como São Paulo assim o disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Jesus, sumo e eterno pastor, apacentai-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.